Bom, então a gente já pegou o nosso paciente, já avaliamos ele, vimos que ele tem os 4 pilares da indicação de cirurgia de transplante capilar bem definidos. A gente já fez a tricoscopia, a gente já analisou a área receptora, a área doadora e vimos que é um paciente que pode ser operado. Preparamos eles do ponto de vista clínico, do ponto de vista emocional. Então a gente vai operar o paciente e a gente vai avaliar a sua área receptora. Então, para a gente avaliar a área receptora, a gente precisa conhecer as unidades estéticas do couro cabeludo. Então, a gente tem basicamente a área receptora de calvície, de alopecia androgenética. A gente tem basicamente a divisão no terço frontal, o terço médio e o terço posterior. E na parte lateral, na visão lateral do paciente, a gente tem o triângulo temporal, os montes laterais e toda a região temporal, parietal e occipital, que fazem parte da área doadora do couro cabeludo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é definir aonde é a área doadora do paciente, a área doadora segura, para a gente já delimitar aonde a gente vai poder fazer a extração. Uma vez que a gente tenha delimitado a área doadora, a gente vai partir para o desenho da área receptora. Como que a gente delimita a região frontal? Na região frontal, a parte mais anterior, ela vai ter a borda do músculo frontal. O ser humano normalmente não tem implantação capilar na região onde o músculo frontal contrai. Então, o nosso limite anterior é a linha frontal. O nosso limite posterior da região do terço frontal vai ser uma linha que liga a região anterior da orelha de um lado a outro, no plano coronal. Na região entre os dois limbos mediais, a gente traça uma reta e aí a gente tem a formação da parte lateral do topete central. Na conexão do músculo frontal com a região temporal, a gente vai ter aí a formação das entradas. Então, nós temos a unidade estética frontal, a gente subdivide ela em topete central, entradas e linha capilar. Então, aqui a gente desenhando a linha que vai delimitar a parte posterior do terço frontal e vai ser o limite anterior do mid-scalp, do meio da cabeça. E o limite posterior do mid-scalp, que vai separar ele da região do terço posterior do couro cabeludo, é uma linha que ela vai passar na parte posterior da orelha. Então, essa região que vem da parte anterior e a parte posterior da orelha, a gente delimita como mid-scalp. E a região da coroa, ela vai desde a protuberância occipital até a região posterior do mid-scalp. Lembrando que algumas pessoas vão apresentar a calvície até aqui, na região da protuberância occipital, outras não. Eu gosto muito de usar como parâmetro aqueles 6 centímetros do roda-moinho, e eu localizo o roda-moinho e meço 6 centímetros abaixo, aí eu vejo a parte mais inferior da onde a coroa vai evoluir. E a gente tem aqui a transição desse triângulo, que é a transição vértex mid-scalp ou coroa mid-scalp, que também é uma subunidade estética da região do terço posterior do couro cabeludo. Então aqui mostrando as subunidades estéticas do terço frontal, a linha capilar, as entradas e o topete central. O mid-scalp a gente não vai ter uma subunidade bem definida, apenas a unidade do mid-scalp, e a gente vai ver essa transição mid-scalp coroa, que faz parte do terço posterior do couro cabeludo, que vai ter um direcionamento de fios bem interessante, bem peculiar. E a gente tem o triângulo temporal, que a gente pode delimitar o triângulo temporal da seguinte maneira. A gente traça uma linha na costeleta anterior, em seguida a gente traça uma linha no canto externo do olho, seguindo até aqui a crista temporal, e numa linha que vai do canto externo, canto da sobrancelha até a região temporal, a gente vai traçar um triângulo
formando o triângulo temporal. Nessa região, a gente fez agora o desenho no paciente antes de colocar ele na mesa de cirurgia. Então agora a gente vai colocar o paciente na mesa de cirurgia e vamos novamente delimitar essas áreas, essas subunidades estéticas que serão reconstruídas com a caneta cirúrgica que a gente possa usar em ambiente estéreo. E a gente precisa, no primeiro momento, na consulta, fazer esses desenhos, delimitar as subunidades estéticas, ver quais as que necessitam ser reconstruídas com transplante capilar, aonde está faltando o cabelo, mas a gente precisa entender que muitas das vezes o paciente não vai ter uma área doadora suficiente para preencher toda as subunidades estéticas que estão sem cabelo, perderam a densidade capilar por causa da alopecia androgenética ou alguma outra causa de calvície. Mas a gente tem que delimitar e avaliar a área doadora para que a gente tenha que negociar com o paciente o que a gente consegue reconstruir ou o que a gente não vai conseguir quantidade suficiente de folículos para reconstruir cada subunidade estética que esteja, ou unidade estética que esteja com diminuição ou com nenhuma cobertura capilar. Por que isso? Porque se a gente desenha tudo aquilo que deveria estar com o cabelo e a gente promete para o paciente que vai cobrir aquilo tudo, a gente pode, na hora de avaliar a área doadora, a gente vê que não vai conseguir cobrir. Então esse planejamento, essa demarcação e a explicação da anatomia, que é individual e cada paciente vai ter as suas medidas, cada paciente vai ter um formato de músculo frontal, proporção para formar os triângulos temporais, mid-scalp maior, menor, coroa, mesma coisa. Então a gente precisa desenhar isso e usar isso como uma forma de comunicação com o paciente para explicar quais as subunidades e unidades que serão reconstruídas para que não haja um desequilíbrio entre a expectativa do paciente e o que a gente consegue entregar para ele. Então a gente faz o desenho, se comunica com o paciente e aí a gente leva o paciente para a sala de cirurgia. Aqui eu gosto de fazer primeiro o desenho da área receptora e fazer uma mensuração da unidade estética e das subunidades que estiverem dentro da área a ser reconstruída. Eu vejo e faço uma mensuração de quantos centímetros quadrados eu vou precisar. Aí eu vejo qual a densidade que o paciente pode dar ao fazer a contagem da área doadora. Então, quando chega na área doadora, eu já sei qual é a área que eu preciso cobrir. E aqui eu vou fazer a avaliação da área doadora e vou ver qual vai ser a capacidade de doação dessa área. Então a gente vê a densidade em cada quadradinho desse, a gente avalia e a gente tenta tirar não mais do que 30% num só tempo cirúrgico, para que a gente não cause um excesso de coleta e a gente danifique a área doadora, impedindo cirurgias no futuro, ou causando uma alopécia por excesso de extração. Então, uma vez que a gente delimitou a capacidade de folículos que podem ser transferidos, a gente vai fazer a proporção e ver quantos folículos nós vamos retirar para dar uma determinada densidade para a área receptora. E aqui, nesse caso, a gente reconstruiu o terço anterior e o terço médio, chegando até a transição coroa mid-scalp, com uma densidade média de 40 folículos por centímetro quadrado. Porque a área doadora dele teve a capacidade de doar essa quantidade, em média, para essa área que foi operada. Então o planejamento cirúrgico depende do conhecimento anatômico das unidades e subunidades estéticas do couro cabeludo, para que você consiga, de uma forma bem objetiva, mostrar para o seu paciente o que você consegue cobrir, o que você não consegue cobrir. Às vezes você, como foi o caso desse paciente, a gente preferiu recuar a linha capilar anterior em 1,5 cm para que a gente conseguisse dar densidade para cobrir uma área maior posterior. E como a gente coloca os folículos numa angulação, usando uma técnica de inserção coronal, a gente consegue dar uma angulação, a gente pode recuar um pouco a linha de implantação capilar, mas com essa angulação a gente consegue cobrir e o paciente ter uma franja, ter uma cobertura, fazer uma moldura anterior da face dele. Então esse planejamento cirúrgico bem minucioso depende
da gente conhecer e desenhar essas unidades e subunidades estéticas do couro cabeludo para que a gente tenha um resultado bem previsível do que a gente consegue fazer para o paciente.